Olá, bom dia, graça, paz do Senhor Jesus seja conosco. Você está bem? Você acordou bem? Eu sou a evangelista Renata, estou passando aqui nesta manhã para trazer uma mensagem do Senhor para os nossos corações, porque o lugar mais perto dos meus ouvidos é a minha boca. Então essa palavra é para nós. Quando ouvimos a palavra do Senhor, nosso coração ele se enche de alegria, ele se enche de renovo, ele se enche de força, porque o nosso Senhor é a nossa força, o nosso Senhor é o nosso general de guerra. Você não está sozinho, você e eu não estamos sozinhos. Ainda que a gente não veja, nós podemos sentir o cuidado de Deus. O Espírito Santo, Consolador, que habita em mim e habita em você, ele está conosco todos os dias e estará até a consumação do século. Ah, Renata, mas você fala isso todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias. Ainda que esteja revolto, ainda que o seu coração às vezes possa se encher de incerteza, é porque os nossos ouvidos eles estão mais inclinados para ouvir as coisas que não são de Deus. Mas quando nos atentamos às promessas do Senhor, quando os nossos ouvidos eles estão abertos somente para as coisas de Deus, o nosso coração se enche de força, porque é isso que o Espírito Santo faz. E nesta manhã eu quero falar sobre obediência. O Senhor falou comigo sobre obediência e Ele quer que em todos os momentos nós sejamos obedientes, porque quando somos obedientes, a glória dele desce, a graça e o amor e a direção dele nos conduz. E quem não quer ser conduzido por Deus? Mas só podemos ser conduzidos por Deus quando os nossos ouvidos têm filtros espirituais. E hoje nós estaremos lendo um versículo da Bíblia que nos mostra uma pessoa como um pano de fundo, que o Senhor ele escolheu Saul para ser rei de Israel. Porque Saul tinha porte de rei, mas logo em seguida Deus rejeitou Saul, porque Saul ele fez aquilo que era da vontade dele e não a vontade do Senhor. E ele queria fazer do jeito dele, da forma dele. Nós fomos escolhidos por Deus, mas não para viver da nossa própria vontade, porque tudo que tem em nós precisa ser moldado aos padrões do céu. E nesta manhã a gente vai ver quando Samuel confronta Saul, porque Deus já tinha escolhido e tinha rejeitado, porque ele fez o que era bom aos olhos dele. E muitas das vezes, eu e você, nós queremos fazer aquilo que é agradável a nós, aquilo que é da nossa vontade e queremos ser abençoados por Deus. E muitas das vezes nós quebramos a cara, porque Deus ele não nos chamou para sermos guiados por nós mesmos, mas sim pela palavra dele, pela vontade dele, pelos desígnios dele. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e essa passagem é quando Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Amalequitas eram os inimigos de Deus. E a gente vai chegar no texto onde o Senhor falou o meu coração, mas só para que a gente entenda, Amalequita era um povo que vivia na promiscuidade, na prostituição, adorando outros deuses. Eles não queriam, rejeitavam o Deus vivo, viviam uma vida anárquica, viviam uma vida promíscua, pernóstica. E o Senhor se irou grandemente, mandou que Saul matasse todos, até os bebês, até os que amamentavam, porque o Senhor queria aniquilar aquela raça dos amalequitas. E quando foi a primeira, não sei se foi a primeira missão de Saul, mas foi uma ordem de Deus. E Deus mandou Samuel
dá essa ordem para Saul. Por que Deus mandou para Samuel? Porque Deus falava com os profetas. E Saul, ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, e também poupou ovelhas gordas, vacas gordas, porque ele queria fazer um churrasquinho depois. Tipo assim, ele foi e fez em parte, ele obedeceu em parte. Deus mandou matar todos, e ele olhou aquelas ovelhas gordas e ele resolveu poupar. Ele foi desobediente. E depois, quando Samuel foi confrontá-lo, ele tentou dar desculpa. Nós estamos sempre tentando dar desculpas na nossa desobediência. Nós sempre achamos culpados para a nossa desobediência. Às vezes um amigo chega e nos confronta, você está errada, você não podia ter feito assim. E a gente enche o coração de soberba, enche o coração de ira. Quem é essa pessoa para poder me exortar? E muitas das vezes pode ser Deus nos exortando, usando essa pessoa. Então que o nosso coração seja humilde para receber exortação, porque a exortação nos faz crescer, a exortação nos faz grande em Deus. Abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 22, e Samuel vai dizer, e o texto bíblico vai nos dizer: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em se obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Aleluia, louvado seja Deus. Até aqui o texto. Muito obrigada, Senhor, por esse manar do céu nesta manhã sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração humilde a ponto de aprender todos os dias de Ti. Não nos deixe, Senhor, nos ensoberbar a ponto, meu Pai, de não reconhecer o nosso erro. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amados, quando Saul confrontou Samuel, ele disse que era para fazer sacrifícios ao Senhor. Por isso ele tinha poupado os carneiros, as vacas, e poupado Agag, o rei dos amalequitas. Logo o rei dos amalequitas. A desobediência nos leva à ruína. A desobediência nos afasta de Deus. A desobediência gera maldição em nossas vidas. Aqui a gente vê que obedecer a palavra do Senhor é melhor do que sacrificar. Deus não nos pede sacrifício. No Antigo Testamento se fazia sacrifício de pegar animais para cobrir imensidão de pecados. Mas quando veio o Novo Testamento, Jesus é o nosso sacrifício. Ele fez esse sacrifício por mim e por você. Ele foi o sacrifício vivo. E a única coisa que Ele quer é que a gente se achegue a Ele com um coração quebrantado, que a gente se achegue a Ele com um coração contrito, arrependido. Há perdão para nós todos os dias. Há perdão para mim e para você todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Não podemos ter a presunção de que somos santos, que somos perfeitos, porque nós não somos. Somos necessitados do amor de Deus. Somos necessitados da direção de Deus. E é esse coração humilde, esse coração ensinável, que vai fazer com que a gente cresça cada dia mais. Por que a gente precisa crescer? Para aparecer para o homem? Não, mas para mostrar para Deus que não mais vivemos nós, mas que Ele vive em nós e que nós somos filhos obedientes. Nem eu nem você gostamos de ter filhos desobedientes. É muito triste
a gente dá uma ordenança para o filho e vê o filho fazendo coisas que vão destruir a vida dele. Assim é o nosso Deus conosco. Ele nos deu a palavra dele, as sagradas escrituras, para que a gente pudesse ler, meditar, o encontrar e obedecer. Mas muitas das vezes a gente está fazendo a vontade da nossa carne. E sendo que aqui nas Sagradas Escrituras está escrito que a carne milita contra o Espírito. E quem vive da carne não dá lugar ao Espírito. E quem vive no Espírito não dá lugar à carne. Ou seja, não podemos viver do Espírito fazendo a vontade da carne, ou viver na carne e fazer a vontade do Espírito. Precisamos distinguir. Se vivemos no Espírito, recebemos desígnios do Espírito. Se vivemos na carne, recebemos desígnios da carne. E os desígnios da carne são desígnios de morte, porque a palavra já vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nesta manhã eu quero orar com você. Nesta manhã eu quero entregar as nossas vidas, nosso coração, para que seja completamente humilde. A humildade, ela não está na forma de se vestir, mas ela está num coração que agrada a Deus. Quando o Senhor fala de humildade, Ele não está falando das vestimentas e nem da nossa condição financeira, da nossa conta bancária, ou de uma casa bonita ou de um casebre. O Senhor está falando, a humildade que o Senhor está falando é de receber a palavra dele, colocar esta palavra em prática. Porque só coloca em prática obedecer a quem a gente não está vendo, mas a gente sente, sabe que está conosco. Obedecer sem ver é ter fé, e a fé agrada o coração de Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, quando a gente obedece, eu não vou fazer porque eu desagrado meu Deus. Tudo que nós iremos fazer precisa ter o aval de Deus. Nós nos rotulamos de cristãos, mas se somos cristãos, precisamos exalar o caráter de Cristo, precisamos nos parecer com Cristo, precisamos nos achegar a Ele com um coração humilde e ensinável. Salomão, o homem mais inteligente da Bíblia, ele pediu sabedoria ao Senhor. E o Senhor, o doutor de toda a sabedoria da terra. E Deus pode fazer isso conosco. Vamos orar, falar com Deus. Pai querido, nós estamos diante de um texto, meu Pai, aonde o Senhor se alegra mais com a obediência do que com o sacrifício. Mas, Pai, nós declaramos muitas das vezes, Senhor, que nós, muitas das vezes, Pai, nós queremos sacrificar a nossa carne, porque nós queremos ser vistos, queremos ser notados pelas pessoas. E diante disso, Senhor, diante dessa atitude, nós queremos fazer sacrifícios para sermos vistos. E o Senhor não se atenta a sacrifício, e sim a obediência. Meu Pai, essa instrução nesta manhã sobre as nossas vidas, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, possa estar completamente submisso à Tua vontade. E todas as vezes, meu Pai, que nós pensarmos em Te agradar com os lábios, com os nossos afazeres, que nós possamos ter em mente que não é aquilo que a gente faz, mas sim o quanto que a gente obedece. Senhor, não nos deixe gastar o nosso precioso tempo com coisas fúteis, com palavras que não edificam, com atitudes, Pai, que não nos levam a Ti. Mas que possamos, Senhor, nos instruir na Tua palavra, fechando, meu Pai, desligando a maldita TV e ligando o nosso cérebro
acionando, Senhor, as nossas faculdades mentais para tudo aquilo que vai nos levar a um dia morar contigo. A tua promessa de salvação, porque nós não queremos, meu Pai, queimar no fogo do inferno. E sabemos, meu Pai, que quando estivermos aqui na terra, se não o obedecer, se não ouvir a sua voz, haverá um grande dia que o Senhor vai voltar para buscar aqueles que te obedeceram e não aqueles que deram desculpas. Senhor, nós sabemos que todo aquele que não quer obedecer, ele dá uma desculpa, ele tem sempre uma desculpa, uma saída pela tangente. Mas, meu Pai, que o nosso coração possa ser ensinável e todas as vezes que formos confrontados ou pela palavra, ou pelo um sacerdote, pelo um profeta, uma profetisa, que o nosso coração possa reconhecer o erro e mudar, Senhor, a posição. Meu Pai, muito obrigada por esta palavra nesta manhã. Muito obrigada, meu Pai, por adentrar os nossos corações e nos direcionar. Esta, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, se isso fosse um vídeo de pornografia, de promiscuidade, ele seria compartilhado 1 milhão de vezes. Mas como é a palavra do Senhor, ele tem poucas visualizações, poucos compartilhamentos e poucas pessoas se inscrevem. Mas vamos quebrar isso. Eu não quero crescer para o mundo, mas nós precisamos crescer para Deus. Quando você compartilha, quando você absorve, uma grande mudança começa a ser feita no nosso coração. E você sabia que esta palavra ela pode chegar em qualquer canto do mundo. Basta que você a propague. Nós somos propagadores do amor de Deus. E você também pode ser usado. Eu estou sendo usada por Deus aqui para meditar nesta palavra. Essa palavra adentrou o seu coração, o meu coração, e agora a gente compartilha. E quando a gente faz isso, se inscreve no canal, quando a gente compartilha, quando a gente absorve, quando a gente vive, são instruções do nosso Senhor. E quando Ele voltar em grande glória, o seu nome estará lá no livro da vida, porque Ele viu que você compartilhou. E o fato de você compartilhar a palavra dele, você já está sendo um instrumento dele. Fica com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.